Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que sim, que estejam em paz aí, que estejam vivendo da melhor forma possível essa quarentena que não tá fácil, tá longa, mas é assim que é esse tal do novo normal, né? Bom, a gente vai continuar as nossas revisões de coisas que não vimos, é assim que eu estou chamando a nossa revisão. E nós vamos ler hoje um livro diferente, uma partezinha dele, um livro que chama Como Fazíamos Sem. Esse aqui, ó. Parará, parari. Como Fazíamos Sem. Talvez a gente já tenha lido alguma coisa desse livro em algum momento da sua vida escolar, porque eu gosto muito desse livro e às vezes eu levo para a gente ler junto também nas nossas aulas. Esse livro ele traz inventos que hoje em dia parecem ser muito simples e comuns e que na verdade são importantíssimos para facilitar o nosso dia a dia. A gente nem pensa que algum dia alguém poderia viver sem algumas coisas. Por exemplo, geladeira. Já pensou como viver sem geladeira? Nossa, difícil. Fósforo, né? Como viver sem poder acender as coisas, né? Desde o fogão, né? Sem uma forma de fazer fogo. Como é que você vai cozinhar sem fósforo? Como fazer fogo sem fósforo, né? Uma casa. Como é que as pessoas viviam quando não podiam nem mesmo fazer casas? Mas tem coisas mais do dia a dia ainda. Por exemplo, papel higiênico. Sem lugar para tomar um banho, sem chuveiro. Como é que as pessoas faziam? E aí esse livro é feito por uma historiadora, né, e ela traz fatos que estudaram, de livros de história, de registros científicos, de como as pessoas faziam quando não tinham esses objetos e invenções tão importantes para nós atualmente. Bom, então a gente vai ler junto esse livro aí. Vou pegar aqui, bom, já que eu falei sobre higiene, papel higiênico, vamos ver como é que as pessoas faziam sem papel higiênico hoje. Meu pai, como fazíamos sem papel higiênico? Você conhece essa música? Jingle Bell, acabou o papel? Não faz mal, limpa com jornal. Ela é uma paródia da música natalina americana, que tem uma mensagem bem diferente. Mas por que será que alguém teve a ideia de trocar as frases originais por outras tão íntimas? Muito provavelmente porque num dia de Natal, enquanto escutava ao longe a musiquinha tradicional, eis se alguém se viu dentro do banheiro e sem papel higiênico. E aí, o jeito foi se limpar com jornal. O que pode ter sido uma exceção para o inventor da paródia já foi regra no passado. Além das notícias impressas, seus bisavós tiveram que se virar com folhas, grama, areia ou a própria mão. Um costume que, aliás, persiste na Índia. Lá, a tradição manda usar a mão esquerda para a tarefa e, por isso, indianos sempre se cumprimentam usando a mão direita. Nos países da Europa, neve e lã de carneiro eram bastante usados. E na Grécia Antiga foi inventado um instrumento que consistia em uma esponja presa na ponta de uma vareta. Depois do uso, ele era guardado dentro de um recipiente que continha água e sal. Já no Brasil, o material mais comum na hora de fazer a faxina traseira era a palha de milho. De preferência, as palhas que ainda estavam verdes, já que elas eram bem mais macias do que as palhas maduras, que estavam secas e, portanto, ásperas. Se você está imaginando que isso acontecia em um tempo muito antigo, enganou-se. O costume de palha verde era bem comum na cidade de São Paulo nos anos de 1950. E, para falar a verdade, ainda é usado nas regiões mais rurais do país. Já os reis usavam papel higiênico desde o século XIV. O artigo foi inventado na China, em 1391. Naquela época não havia o rolo e os chineses produziram 120 mil folhas de papel para uso exclusivo da corte. Na Europa,
A onda eram as toalhinhas higiênicas. Como eram caras, tê-las ou não, media poder entre a nobreza europeia. A frescura era tanta durante o século XVII que cada membro da corte escolhia pessoalmente o material de seus papéis higiênicos. O rei francês, Luís XIV, o mesmo que não curtia tomar banho, era fã de pequenas toalhinhas de lã, que não machucavam o seu bumbum real. Já a Madame de Barry preferia as de renda, mais femininas. E o cardeal Richelieu gostava de linho, mais rígidas. Pacotes de papel higiênico em folhas apareceram em 1857, chamados de papel medicinal do Gaiety. Eles iam perfumados com a babosa, nome popular da aloe vera, e foram obra do nova-iorquino Joseph Gaiety. Cada uma das 500 folhas trazia impresso o sobrenome do inventor. No fim do século XIX, papel higiênico passou a ser fabricado em escala industrial. Logo, as fábricas perceberam que era mais fácil e barato produzi-los em rolos. Ninguém sabe, no entanto, qual foi a empresa precursora da ideia, já que na época nenhum empresário gostava de associar sua marca a um artigo tão traseiro. Bom, vocês viram aí, né? Como era ingrata a vida de quem não podia usar papel higiênico, gente. Bom, escova de dentes. Nossos antepassados até que foram rápidos para perceber a necessidade de limpar os dentes. Também não devia ser lá muito fácil disfarçar o bafo de ficar dias sem dar um trato na boca. A escova mais antiga de que se tem notícia foi encontrada numa tumba egípcia de 3.000 anos antes de Cristo. Bem diferente das escovas de hoje, ela era um pequeno ramo de árvore, do tamanho de um lápis, mais ou menos, e tinha a ponta desfiada até restarem apenas as fibras, formando uma espécie de vassourinha. Em geral, as pessoas escolhiam ramos de plantas aromáticas. Assim, além de limpar os dentes, a escova improvisada servia para refrescar a boca e melhorar o hálito. Alguns historiadores também apontam os egípcios como os primeiros a testar receitas de pasta de dentes. Registros antigos mostram que eles usavam uma mistura de pimenta, sal, folhas de menta e flor de íris na tentativa de espantar o bafo e deixar os dentes saudáveis. Lembrando que o Egito fica na África, um país africano, o Egito. Já a escova de cerdas só foi aparecer na China, em torno de 1498. A haste era uma varinha feita com bambu ou com um pedaço de osso, e as cerdas eram feitas com pelos de porco. Mais tarde foram os cavalos que tiveram de ceder suas crinas para os nossos sorrisos brilhantes. Foram esses modelos feitos com pelos de animais que chegaram à Europa, trazido pelos mercadores chineses no século XVI. Apesar dos contratempos, elas machucavam a boca, já que as cerdas de pelo eram pontiagudas e ainda causavam algumas doenças bucais, porque os pelos de animais juntavam umidade e mofavam. Elas fizeram enorme sucesso e se tornaram um artigo caríssimo, tão caro que o mais comum é que houvesse apenas uma única escova para toda a família. Ou seja, se alguém tinha algum tipo de problema bucal, ele logo se espalhava entre todos da casa. Isso é que eu chamo de família unida. Nessa época, os europeus não usavam nenhum tipo de pasta. A escova era apenas molhada e esfregava contra os dentes. Um expediente que você já deve ter utilizado algumas vezes na vida. Foi só no século XIX que os primeiros dentifrícios começaram a ser testados no Ocidente. As receitas levavam giz, tijolo, sal e carvão. Nossa, que delícia essa pasta de dente, hein? Mais tarde, pesquisadores usaram sabão, que hoje foi substituído por detergentes sintéticos. Com um nome desses, dá até medo de colocar na boca, né? Mas nem a pasta nem a escova eram populares até o século XX. Em 1890, jornais londrinos aconselhavam que as pessoas mastigassem ramos ou raízes de alcaçuz e pedaços de cana-de-açúcar para manter os dentes limpos. Se usar palito de dente, prefira espinhos naturais ou as talas de bambu. Não use alfinetes, agulhas ou metais de qualquer tipo, recomendavam os artigos.
Caramba, a pessoa tinha que ser avisada para não usar um alfinete para limpar o dente. A escova com cerdas de nylon, como as de hoje, a escova foi criada em 1938, nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo. Certo? Bem, é isso que esperamos, mas uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 1997 mostrou que metade da população brasileira na época, cerca de 85 milhões de pessoas, nem tinha escova de dentes. Hoje, depois de tanto tempo, espero que as coisas tenham mudado, né? Mas não sei não. A gente precisa escovar o dente, né, galera? Mas não é por isso que a gente está lendo isso aqui, né? Não é para lembrar ninguém de escovar dente, não. Mas é porque é interessante a gente pensar nos objetos do dia a dia e como eles foram parar, né? Nas nossas mãos. Foi obra de muitas pessoas, pensadores que pensaram como é que poderia melhorar a vida com um certo objeto, as pessoas que criaram aqueles objetos, né? Que foram as pessoas que realmente colocaram a mão na massa, né, para criar aqueles objetos ali que foram evoluindo até chegar nos dias de hoje e que continuam evoluindo com mais pessoas. Então, talvez que você está com umas coisas tão simples na mão, como uma caneta, um lápis, você está numa cadeira, você está sobre o trabalho de um monte de gente, né, sobre o trabalho das pessoas que durante tanto tempo se esmeraram naquele objeto, se debruçaram por esse problema, para você e eu termos uma vida um pouco melhor. Por hoje é só. Outro dia eu trago outros objetos e outras coisas aí diferentes no Como Fazíamos Sem. A gente tem pensado um pouco, né, sobre temas polêmicos e tal. Não foi bem o que fizemos hoje não foi um artigo de opinião, mas a ideia é fazer vocês também pensarem sobre isso. Quantas pessoas não estão por trás de cada objeto que a gente tem na mão? Esse celular que você está segurando agora, e eu também, é obra de tanta gente diferente, tantos cientistas, tantos operários. Pense nisso. Abraço, até mais.